Aí, por favor. Família, hoje nós iremos caminhar na nossa série de mensagem de Deus de Abraão, Isaac, Jacó e também José. Em maio nós tivemos 2 ministrações sobre José. Não tivemos mais outras porque foi chegada de encontro e também Dia das Mães. O primeiro e último domingo foi exceção, então tivemos no meio, dia 17 e dia 24. E eu me lembro muito bem que no dia 17 nós falamos sobre um tema da mensagem: sonho, inveja e propósito. Alguém pode repetir? Sonho, inveja. Quem acompanhou essa mensagem, por favor? Ótimo. Aí no próximo domingo, dia 24, melhor dizendo, nós tivemos outro título chamado Sonho, Acusação e Propósito. Gente, está manguaçado demais. Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3. Sonho, acusação e propósito. Quem participou dessa? Beleza, legal. Nós tivemos essas 2 séries de mensagens falando sobre o nosso amado José. Por que sonho, inveja e propósito? Porque nós tratamos a túnica de José na casa do seu pai, de seus irmãos, o sonho que José tinha tido, a má interpretação e compreensão do seu pai e dos seus irmãos. E os irmãos demonstraram-se inveja, pela aceitação e o excesso de intimidade que Jacó e apreço que ele tinha por José, a túnica também que ele recebera do seu pai, e os irmãos fizeram aquela ajuda de colaborar pelo projeto que Deus tinha. De que forma? Os irmãos venderam José para os ismaelitas levaram José para o Egito. Aí começa a nossa peregrinação de mensagem. Depois nós fomos no dia 24 de junho sobre acusação, quando José chega na casa do Potifar, a esposa de Potifar se engraça via olhar para José, arde em desejo Silvio pela aquisição tocante, íntima, de possuir José, e chama o José para sua intimidade, querendo trair a confiança do seu marido. José não se atém ao convite daquela mulher. Ela toma a túnica dele e ela faz uma vexatória de uma defamação de José para todos, gritando, dizendo que José tentou pegá-la à força. Só que nós sabemos que não é essa história que rudimenta a Bíblia. E aí o marido dessa tal mulher de Potifar, ele põe José na prisão. E agora nós iremos para uma nova mensagem ainda, dessa triuna mensagem sobre acusação, sobre inveja e sobre interpretação. Então hoje, tome nota, hoje nós iremos falar sonhos, interpretação e propósito. Todos repitam comigo, por favor: sonho, interpretação e propósito. Você vê que há uma similaridade e uma diferença só no meio da mensagem. Por exemplo, todas as 3 têm sonho e todas as 3 mensagens têm propósito. A única diferença entre elas é inveja, acusação e interpretação. A única diferença é inveja, acusação e interpretação. Mais uma vez, a única diferença é inveja, acusação e interpretação, ok? E aí convido os irmãos a fazerem uma leitura, por favor, uma leitura onde nós terminamos no 24 de maio. Gênesis 39, verso 19. Gênesis 39, verso 19 ao 23, Marcos, por favor. Vamos lá. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava na prisão com ele e tratou com bondade. José fez com que José conquistasse a simpatia dos carcereiros, que em pouco tempo encarregou José de todos os seus outros presos e todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e dava sucesso em tudo que ele fazia. Repete comigo: o Senhor estava com ele. Muito obrigado. E lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Muito obrigado. O interessante, família, desculpa, o interessante é nós sabermos que essa cronologia, na verdade, ela é um fundamento para que nós sejamos agora ao nível da interpretação, onde o nível de José agora é aumentado, onde uma nova descoberta, uma maturidade, uma investida de Deus agora dá certo na vida de José. Nós precisamos entender que Deus, ele trabalha
com propósito. Não ajunta pessoas, Deus ajunta um propósito. O que é que eu quero dizer? Amós 3:3, andarão dois juntos, não tiverem de acordo. Então, o José agora, ele é lançado numa prisão agora. Essa prisão é especial, ok? É uma prisão para quem tem o bacharel, ok? No verso 20 diz que lançou José na prisão, onde ficavam os presos do rei. Como eu falei na última ministração, que José ele poderia ter sido fulminado, poderia ter sido morto através dessa sentença. A acusação em que o Potifar recebeu já era o bastante para quê? Para que Potifar, com autorização de Faraó ou não, já dizimasse, acabasse com a vida de José. Ele foi acusado de algo gravíssimo, né? Ele foi acusado de um princípio que ele foi colocado em questão para ele não quebrar. Quando Potifar o chamou para que ele pudesse governar segundo a sua casa, ele falou: em tudo você tem o governo, menos na minha esposa. E naquilo que ele foi acusado, foi naquilo que ele foi proibido. Só que o lugar onde ele ficara é um lugar onde Deus havia preparado para ele. Lembra? Eu falei nesse vídeo aí que ia passar, que Eclesiastes 9:11 diz assim, ó: nem sempre é o mais forte que vence a luta, e também não é o mais rápido que vence a corrida. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa também. José, ele nem sabe, mas esse lugar onde ele está é um lugar especial. E lá, claro, Deus dá graça a ele conquista, né, a aceitação de todos. E o chefe da prisão coloca José como alguém responsável, um supervisor da prisão. Porque lá no futuro, nós iremos ver aqui agora, que duas pessoas, simplesmente que serviam o rei do Egito, em sua adestra, de frente a ele, duas pessoas que eram responsáveis pela sobrevivência do rei do Egito, agora vão ser colocados nessa mesma prisão. Por isso que o texto faz a questão de colocar a alusão assim: os prisioneiros foram colocados na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Porque se o texto destaca isso, prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, porque tinha uma prisão também secundária, uma prisão também comum, uma prisão para qualquer um tipo de preso que fosse pego em qualquer periculosidade ou algo parecido, né? Mas José não, ele foi chamado para um destaque, ele foi colocado numa prisão especial, onde pessoas que serviam no palácio do rei do Egito ficaram também. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para ele nesse momento. Aí nós iremos enxergar esse propósito, onde Deus não une apenas pessoas, mas o propósito. Por quê? Essa prisão que ele está é especial. E quem vai para lá? Pessoas especiais que servem ao rei de forma mais íntima, mais próxima. Acompanhe comigo só no capítulo 40 e o verso 41, por favor. Algum tempo depois, o chefe do copeiro e o chefe do padeiro, dois tipos de pessoas. Por exemplo, para você entender copeiro e padeiro, repete para mim, por favor. Não, tem que ser direito, vamos lá. Você sabe que, na verdade, o copeiro e o padeiro, eles não estão ali pela profissão, mas pela função. Um é comida, o outro é bebida, né? O copeiro, ele, em qualquer bebida que o faraó for a consumir, passa pela especialidade desse homem, chamado copeiro. Para o faraó não ser envenenado, esse copeiro morre no lugar dele. Por exemplo, se alguém oferecer uma bebida contaminada, mortífera para faraó, quem vai morrer? Não é faraó, porque o copeiro tem a obrigatoriedade de beber dessa bebida antes do faraó beber. E se não houver nenhum sintoma de morte nele, logo, prontamente, faraó depois bebe. Então ele é aquele guarda-vida do faraó. O copeiro, o padeiro, a mesma coisa. Claro que a especialidade do padeiro já é o pão, né? O nome já diz, né? Então tudo que o faraó for consumir de comida, especialmente de pães, é passado pela vida desse homem. Então qualquer massa que for dado para faraó, um pão, né, de forma lógica, esse homem come, e se ele não tiver nenhum sintoma de morte, de passar mal, alguma coisa parecida, o pão é dado a faraó. Todo mundo entendeu ou não? Então quem é esse tipo de pessoas? Copeiro e padeiro, aqueles que servem, um serve com a mão direita, outro com a mão esquerda, um dá o vinho a faraó, outro dá o pão a faraó. E esses dois rapazes foram colocados sob penalidade. Não se sabe, o texto não mostra, não quero que seja um adivinho aqui, e nem um profeta daquilo que a Bíblia não dá margem, mas parece que houve um erro. Ou talvez o faraó não foi servido de uma forma no qual ele gostaria de ser servido. O texto apresenta para a gente que esses dois homens serão punidos agora. Dá uma atenção. Algum tempo depois, o chefe do copeiro e o chefe do padeiro de faraó ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Não sei que tipo de ofensa é essa, mas algum serviço não foi feito de forma ajustada como deveria. Houve falha. E aí, meu irmão, não sabe se foi o A ou B ou os dois. Nós iremos saber mais adiante. O faraó se enfureceu
com os 2 oficiais e mandou para a prisão onde José estava. José estava onde? Na prisão dos oficiais do faraó. E aonde esses 2 vão? Para a mesma prisão. E quem ele serve? Faraó. Afinal de contas, você já conhece a história. Qual a ponte que Deus vai fazer? Deus vai fazer uma ponte de José com o faraó. E para isso, o copeiro tem que ir para a prisão, e o padeiro tem que ir para a prisão. E o faraó tem que estar, o José tem que estar na mesma prisão que ele. Eles ficaram presos por um bom tempo. O capitão da guarda o colocou sobre responsabilidade de José. Ou seja, José mesmo ali, mesmo pegando mais uma sentença injusta, José poderia ser como um cristão, como eu e você. Nada dando certo, não quero mais fazer nada, não quero mais tomar conta de ninguém, a minha vida está dando errado, eu quero entregar a célula, eu quero entregar o ministério, eu quero entregar, como qualquer um homem hoje natural e carnal faz. Mas José mostra para a gente que mesmo na prisão, ele continua cuidando de gente. Só você pegar o finalzinho, ó. O capitão da guarda colocou sobre as responsabilidades de José para que cuidasse dele. Mesmo ainda José preso, mesmo ainda sendo injustiçado, nada está como ele queria, mas está no plano de Deus ainda. José mesmo ainda continua cuidando de pessoas. E isso serve de alerta para a gente. Nem todo mundo aqui está resolvido, nem todo mundo aqui está da melhor forma que queria, mas muitos de nós hoje somos mimizentos, somos aqueles chamados nutelesco, crente fraco de hoje. Havia uma conversa hoje dizendo que essa geração, talvez você não concorde, mas eu preciso falar, é uma geração mais fraca, porque é só dar uma broncazinha aqui, porque tem uma igreja na esquina te esperando, e alguém querendo, né, popularidade, alguém querendo igreja cheia. Então, se você não estiver satisfeito aqui, você vai para a próxima igreja, serve onde você quer. Ninguém quer mais se sujeitar a ninguém, ninguém quer mais servir a ninguém. Só que José mostra para a gente em que mesmo uma situação dessa, de incompatibilidade, um lugar onde ele ainda não entende que é para estar, ele não deixa de fazer aquilo que é a essência dele. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então José, ele não é um crente fraco. Talvez você vai olhar e falar, eu quero governar igual José. Então seja igual a ele em todos os aspectos. No momento mais difícil da sua vida, continue servindo. No momento mais difícil da sua vida, continue crendo. No momento mais difícil da sua vida, continue acreditando. Continue ainda na presença de Deus. Afinal de contas, largar tudo vai melhorar em quê? Só vai dar margem para o teu esfriamento. Então José poderia estar revoltado com a vida, revoltado com Deus, revoltado com todo mundo, mas mesmo assim o texto diz, continuou a cuidar de pessoas. Repete para mim, por favor. Continuou a cuidar de pessoas. O que parecia apenas uma prisão inusitada, na verdade era um propósito divino. Era um propósito divino. Talvez você não entende hoje. Você não entende hoje, mas um dia você vai dizer assim, caramba, foi livramento de Deus. Nossa, você vai agradecer tanto a Deus por algumas portas que fecharam para você, algumas que não foram abertas. De manhã eu repliquei e quero colocar aqui, a gente tem um jargão brasileiro de dizer assim, que Deus não dá asa a quem? A cobra. Já vi muita gente prosperar demais fora do tempo. Hoje eu fiz uma analogia dizendo assim, irmãos, tudo tem um propósito. Por exemplo, José vai ser governador, Alexander, com 30 anos de idade, mas ele saiu da casa dos seus pais, foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos. Então custou para José 17 anos da sua vida, com cadeia injusta, acusação injusta, inveja injusta, para chegar a um posto de governador. E a gente quer hoje, da noite para o dia, que as coisas dão certo. Eu fiz analogia hoje falando do meu casamento. Falei, eu casei com a Bárbara já entendido e já maduro da minha vida. Mas se eu tivesse casado com ela talvez na adolescência, a mulher certa, mas fora do tempo, poderia dar divórcio, errado. E como a gente vê que muitas pessoas casaram com a pessoa certa, mas cedo demais. E hoje a gente tem um perigo na igreja, casar para habilitar o pecado. Ou seja, para não ser pecado, viver de forma demasiada, então tem pessoas casando. Mas tem um tempo até para o casamento. Por exemplo, tem outro tempo também para ter filho. Tem gente que casa e tem filho logo de cara, nem curtiu o casamento, não teve nem lua de mel, nem nada. Aí depois não sabe porque algumas crises são insuportáveis. Por quê? Porque tem um tempo para todas as coisas. Se nós pudéssemos obedecer o que Eclesiastes 3 diz, estaríamos hoje satisfeitos e não reclamativos com Deus. O que Eclesiastes diz? Há um tempo para todas as coisas. A gente tem um tempo para plantar e um tempo para colher. A gente quer colher e plantar no mesmo dia, irmão, não dá. Não dá. Está comigo aí, não? Então nós precisamos aqui entender que José mostra para a gente mais uma coisa, tempo e propósito. Tempo e propósito. Então quando José ele é enviado para essa prisão, é mais um estágio que Deus está acrescentando para ele. E detalhe, preste atenção, ele entrou na prisão como sonhador. Repete para mim, por favor. José entrou na prisão como sonhador. Mas nessa próxima prisão,
ele vai sair como intérprete. Talvez você não sabe o que você está passando, é Deus querendo habilitar. Porque quer ver uma coisa, quando Deus dá alguma coisa para a gente, é no momento de fragilidade da nossa vida. Porque no momento de fragilidade da nossa vida, a gente busca o Senhor, a gente ora ao Senhor, a gente se dedica ao Senhor. Quando tudo vai bem, irmãos, a gente não é tão intencional e tão no devocional quando tudo está ruim. Quando tudo está ruim, a gente bota versículo. Quando tudo está bem, a gente bota futebol. Mas quando tudo está ruim, a gente vai lá e vê um versículo, um salmo, a gente vai e posta lá. É só melhorar. Mais uma vez, cabe aqui no que eu estou falando, Deus não dá asa à cobra. Certamente, se você tivesse aquilo que você queria, você não estava onde Deus quer hoje. A gente conhece muitos crentes engraçadinhos por aí. É só melhorar um pouquinho. Tem essa experiência aqui na igreja. Pessoas que eram submissas antes não ter nada, baixava a cabeça quando a gente chamava atenção e tudo. E hoje tem alguma coisa, um pouquinho que tem, irmãos, já não preciso mais, não tem que estar à mercê de nada e tal. E a gente vê isso direto aqui. A gente vê isso direto. A nossa experiência pastoral nos coloca à mercê dessas coisas, infelizmente. E agora José vai habilitar um novo nível nessa prisão. Qual o nível agora? De intérprete. Ele vai começar a interpretar. Ele entrou na prisão como sonhador. E agora dentro dessa prisão, Cíntia, Deus vai habilitar ele como alguém para interpretar os sonhos. E eu quero trazer algumas alusões sobre interpretação aqui. Não para você ficar como uma revelação apenas. Eu tenho um dom de interpretação. Preste atenção. A interpretação significa que o camarada, ou homem, ou a mulher, ou o cidadão, atingiu uma sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? Você agora está tocando no espiritual. Você não vê um sonho comum, você pontua ele. Você vê o cenário que a pessoa está passando, tudo, e você vai começar a pontuar algumas coisas. Se o sonho te oferecer dia, você faz cálculo e tudo, como José fez. A interpretação também, ela traz para nós outro agregado maravilhoso, que é o discernimento. Ninguém que interpreta sem discernimento. Então você tem que ter um discernimento do texto que está sendo apresentado, da narrativa que está sendo colocado para você. A interpretação também, ela mostra o nível de maturidade de quem está interpretando. O entendimento, a seriedade do autor, de quem está dando a ordem ali. Ela faz dar sentido. Por exemplo, você tem um sonho, o próprio faraó, lá na frente nós iremos ver, Alex, que o faraó sonha com vaca e milho. O que fala, gente, o que tem a ver vaca e milho? Aí o José vai atribuir com discernimento, com dar sentido a isso, dizendo o que significa a vaca e o que significa o milho. Os carcereiros vão ter agora, que a gente vai acompanhar, 2 tipos de sonho. Um sonhava que tinha uma taça e que ele espremia uva na taça e dava na mão de faraó. Lembrando, está na prisão, ele tinha essa função antes. A José vai dizer assim: Deus vai te restaurar o serviço que você tinha. E outro sonhou que tinha uma cesta em cima da sua cabeça e as aves do céu comia. E José diz para ele assim: em 3 dias as aves do céu vão comer o seu crânio, a sua cabeça, você vai morrer, o faraó vai te matar. Então traz uma definição do alvo. Por exemplo, você sonhou com alguma coisa, com o mar, Por exemplo, teve um rapaz outro dia que decidiu se batizar, que ele não queria se batizar. Aí ele sonhou, e no sonho dele estava morrendo afogado. Ele sonhou que as águas entravam debaixo da porta dele e inundavam a casa toda. Era Deus dizendo para ele: meu filho, se batiza. E quando ele chegou com esse sonho, ele mesmo trouxe a interpretação: pastor, eu estou aqui porque Deus mandou me batizar. Eu falei: como? Ele falou assim: eu tive um sonho, entravam as águas debaixo da minha casa, assim na minha porta, e inundavam a minha casa toda. Eu entendi que era para me batizar. Está entendendo? Não dá para interpretar segundo a sua vontade. Tem que ter um discernimento, tem que ter um nível de maturidade. Primeiro, as interpretações também precisam ter contextos bíblicos. Com base bíblica você consegue discernir que tipo de sonho a pessoa está tendo. Porque como que você vai aconselhar e apontar para algo se você não conhece texto bíblico, ou a vontade de Deus, ou a palavra de Deus? Então, para ter uma interpretação também tem que ter profundidade bíblica. E eu quero acompanhar com vocês no versículo 5, tem 3 pessoas dormindo. Versículo 5, e é de noite, Foi a feijoada de hoje? Foi? Vamos lá. Versículo 5 diz assim: certa noite, lembrando, quem está na prisão, diga José, o copeiro e o padeiro. Uma coisa eu sei, pergunta o quê? Tem pão nessa prisão. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um seu sonho.
Cada sonho tinha um significado. Quando José viu no dia seguinte que eles acordaram perturbados, José perguntou para ele: o que vocês estão perturbados? No verso 7, eles responderam: essa noite nós dois tivemos, sinal que eles já tinham conversado, nós dois já tivemos um sonho, e ninguém pode nos dizer o que significa esse sonho. A interpretação do sonho vem de Deus, diz José. Conte-me o que vocês sonharam. Olha José dando glória ao Senhor. A interpretação de sonho vinha a Deus. O texto remete dizendo que ninguém poderia interpretar o sonho. Então ele já tinha pedido a interpretação de sonho para A e para B e para C. Outros prisioneiros estavam lá. E ninguém conseguiu interpretar. Porque não é para qualquer um. É só quem tem intimidade, quem tem obediência, quem conhece o Senhor. Está comigo aí, não? Aí ele vai dizer o sonho. O chefe dos copeiros, ele servia o quê? Diga, taça de vinho. É bom você entender. Copo, vinho. Ok? Vamos lá. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar o seu sonho a José. Ele disse assim: o meu sonho, na minha frente eu vi uma videira, um pé de vinha, de uva, né? Disse ele: havia 3 ramos e começaram a brotar e florescer. Em pouco tempo produziram cachos de uva. Normal? Mas ele disse que foi rápido. Eu tinha na mão um copo de Faraó. Qual era a profissão dele? Copeiro. Ele servia quem? E o sonho está colocando ele aonde? Servindo novamente. Fácil. 3 ramos significa o quê? 3 dias. E a taça o quê? A função que ele praticava. E ele diz assim, ó, e disse ainda: eu tinha um copo na minha mão, tomei os cachos de uva e espremi o suco e coloquei na taça na mão de Faraó. Meu irmão, lógico, se eu tenho, Deus me dá uma molezinha dessa para eu dar uma deixa para alguém, Deus. Está na cara isso aqui, gente. Não, desculpa, assim, é porque a gente está lendo, é covarde, né? Estou lendo o que aconteceu. Mas cá para nós aqui, o cara é copeiro, ele está tendo um sonho. Qual o sonho dele? Está espremendo a uva, pegando a taça e entregando para Faraó. Deus está dizendo o quê? Vou restaurar. Eu já dizia para alguém assim, por exemplo, a mulher que ia engravidar teve um sonho que comprava um vestido de mulher grávida. Eu entrava na loja de mulher grávida, né? Eu falava: meu irmão, pode preparar um enxoval. Está na cara. Quando Deus dá, Ele também dá a provisão. Quando Deus revela, Ele também cria a situação. Então ele sonhou, e o sonho é exatamente aquilo. Está facinho para José, não está? Mas o outro vai ser muito pior, porque entregar sonho de bênção é fácil. O que tem de profeta entregando bênção aonde Deus não mandou, tem hora que não é bênção, tem hora que é repreensão, é verdade. E eu gosto de profeta quando ele prega a verdade no qual está sendo colocada. Eu tenho um texto que eu amo demais, não vou me recordar aqui, vou comentar. Enquanto a mulher sunamita, ela entra na frente de Eliseu, e ela não revela o problema para Geazi, e o texto diz assim, ó, e o Senhor, o Eliseu dizendo, o texto na verdade, dizendo, e Eliseu, e o Senhor não me revelou a causa dela. Ela não revelou para Geazi, e nem Eliseu, mesmo sendo um profeta, ele se tornou a besta de adivinhar o que ela estava aflita naquele momento. Então, mesmo você sendo profeta, tem coisa que Deus revela, Michael, e tem coisa que Deus não revela. Tem coisa que vai ser falada, tem coisa que vai ser descrita, ok? A profecia e a revelação está nos seus lábios, dá para trabalhar com aquilo que você fala. Por isso que existem aconselhamentos e gabinetes. E aí, olha só, José disse, esse é o significado, o significado do sonho é, 3 ramos representam o quê? A gente faz culto comigo, vamos lá, 3 ramos representam o quê? Em 3 dias, dentro de 3 dias, disse José a ele, o faraó elevará de volta ao seu cargo, chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peça uma coisa, José disse, lembra-se de mim, fale de mim para Faraó, para que ele me tire desse lugar, pois fui trazido para cá, com a força, trazido à força da minha terra natal, da terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo nenhum, ou justo, não tem nada em que me faça ficar aqui, é incompatível, ou seja, é uma injustiça, né? Sem motivo justo algum, José está lá. Só que José revela o sonho a ele e pede um favor. O que José pede? Meu filho, você vai ser estabelecido daqui a 3 dias, você vai voltar à tua função, e quando chegar lá, dá um toque no faraó lá, o STF lá, o de Moraes lá, e diz para ele lá assim, tem um hebreu lá, que está injusto lá, e o homem é bom, ele revela sonho. Só que o texto vai dizer para a gente que tem o outro chamado padeiro. Quem eu disse? O homem que faz os sonhos, os nossos pães. Ao ouvir a interpretação no verso 16, favorável. A interpretação o quê?
favorável, ou seja, nada de mal era para o copeiro, mas o padeiro não tinha a mesma sorte não. E isso que eu gosto, de falar a verdade, sem temer. Deus manda recado, fala. E tem que ser o que Deus manda, não adianta enfeitar o pavão não. Vamos lá, ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe do padeiro lhe disse: também tive um sonho, e nele tinha 3 cestos, mesma coisa, 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. Olha só, no cesto de cima havia pães e doces, todo tipo para Faraó, mas as aves do céu vieram e comeram o cesto que estava sobre a minha cabeça. O José falou: rapaz, pega o banquinho, senta aí por favor. Está preparado para o dia da tua morte? O José mandou ele dar uma acalmada. José disse para ele assim no verso 18: o significado do seu sonho é: os 3 cestos também representam 3 dias, igual ao outro. Ele: uau! Você também é restaurado? Não, para você é diferente. Dentro de 3 dias, Faraó vai te pendurar sua cabeça em um poste, e as aves do céu irão comer a sua carne. Tem coragem de falar aquilo que Deus mandou? Ainda que seja incompreensível, ainda que alguém não acredite. Está comigo aí não? Você está entendendo aqui? José está ali por quê? De propósito. De manhã, fazendo uma analogia, disse assim: cara, tem gente que vai entrar na nossa vida e vai ser restaurado, mas tem alguém que vai entrar na nossa vida e mesmo assim vai aceitar a morte. Eu vou fazer uma análise crítica do texto, olhando isso aqui. Nesses dias em que Faraó mandou ele para a prisão, o que deve ter acontecido? Deve ter apurado de quem foi a culpa e qual foi o erro. Certamente Faraó é justo, então foi ditado ou descoberto que o erro veio através do padeiro e não do copeiro. Por isso um foi absolvido e o outro foi punido, né? Só tem uma verdade que é essa. Então, antes de já sonhar, agora ele virou intérprete, porque ele entrou na prisão como sonhador. Um dia ele sonhou: eu sonhei que os feixes, os 11 se dobravam perante a mim. Eu sonhei que o sol e a lua e as estrelas também vinham perante a mim, e eu era majoritário. Agora José, ele mesmo, você lembra que o pai dele falou: que sonho é esse? Ele não soube explicar. José não sabia o que ele estava sonhando, e agora Deus vai dando habilidade para ele. Por quê? Lembra quarta-feira, quem veio no culto de quarta? A fé, ela precisa ser alimentada. É a mesma coisa o dom. Me perguntaram aqui, terminado o culto: a fé é um dom? Claro que a fé é um dom. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo que a gente faz, por exemplo, qualquer treino, habilidade profissional, espiritual, em que você faz, você sabe aquela coisa assim, quando a mulher tem um filho, se chama marinheiro de primeira viagem. A mãe vai lá e ensina para ela trocar fralda, a mãe ensina a dar banho e tudo. A mãe dela, a avó do neném, né? E é normal, porque ela vai vendo e vai aprendendo. E todo mundo precisa aprender alguma coisa. Então, quando a gente olhamos aqui o José na prisão, e olhamos essa causa de 2 homens debutarem ali, os seus sonhos, José trazer a revelação, eu entendo que um Deus, ele é um Deus de estágios. Eu entendo que Deus é um Deus de performance. Ele vai agregando em nossas vidas segundo aquilo que a gente vai precisando. Ou seja, como nós conhecemos o texto todo, Deus não deu uma interpretação sem antes ser a hora de José utilizar. A interpretação não veio na casa lá de Potifar. A interpretação veio quando José estava com alguém que no futuro seria alguém que daria a informação que tirasse José daquele posto que ele estava. Então Deus vai te galgando. A Bíblia diz que Deus dá aquilo que a gente possa suportar. Se você ainda não consegue ser fiel no que você tem, não peça muito. Se você ainda não consegue administrar o que você tem, não peça muito. Por exemplo, você está na faculdade, está enrolado em 5 matérias. Por que você vai puxar a matéria lá na frente se você está enrolado com essas poucas que você está? Então peça aquilo que você consiga dar suporte, peça aquilo que você consiga dar conta, para você não se embolar. E agora chegou a hora de Deus abrilhantar a mente de José. Agora José está subindo de nível. Agora de sonhador ele vai para um intérprete. Eu já disse para você o que é intérprete, e vou repetir: é uma sensibilidade espiritual, é um discernimento, é uma maturidade, é dar sentido a algo, é discernir também ambiente, porque todo discernimento você vai falar de ambiente, de colocação, de posição, o que vai acontecer. E tudo isso José está recebendo agora. O que eu entendo desse texto? Que há um José aqui crescendo. Era um menino mimado pelo pai, a túnica foi tirada, foi vendido injustamente, chegou como jovem adolescente na casa de Potifar, e agora as lutas
não distanciaram José de Deus. As lutas, na verdade, aproximaram, deixaram Deus mais apaixonado por José, e José mais dependente de Deus. As lutas agora estão podando José, estão fazendo com que José seja uma pessoa confiável. Agora, os dois, padeiro e copeiro, serão restaurados e irão servir novamente, claro, ao faraó, e o outro vai ser sentenciado como José havia predito. E dá uma olhada no que vai acontecer no verso 20, por favor. 3 dias depois, quantos dias, família? 3 dias. Foi aniversário de quem? Do faraó. Foi aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro para comparecer à festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo. Cumpriu o sonho? Cumpriu o sonho não? Enquanto o chefe do padeiro mandou enforcá-lo como José havia previsto, interpretado o sonho com ele. O chefe do copeiro, quem lembra aqui que José pediu para ele um pedido? Quando você for restaurado, fale meu nome lá para quem? Para o faraó. Foi ou não foi? Chega para o faraó lá e fala assim: pô, conheci um camarada, gente fina, gente boa, pode agregar aqui no serviço aqui, dá para trazer esse cara para cá? Olha o que o texto diz: quando os copeiros, porém, o chefe do copeiro, ao ser estabelecido no seu posto em que José falou que ele ia ser estabelecido, ele esqueceu, amados, o texto não diz que ele esqueceu 50%, 20%, 90%, o texto diz que ele esqueceu 100% do que José havia feito para ele. O texto diz que ele esqueceu completamente José e não pensou mais nisso. Você acha que foi esse homem que esqueceu? Quem não quer retribuir o bem que recebeu? Quem se sente na responsabilidade de retribuir um bem que recebeu? Gentileza gera, favor gera, misericórdia gera, tudo. O bem que a gente recebe, a gente quer replicar, ok? Agora, o texto diz que foi apagado completamente da sua mente o que José fez, e não lembrou mais. Gente, era 3 dias apenas. Quantos dias eu falei? Não é possível que alguém que recebeu uma restabilidade, alguém que foi recuperado, alguém que recebeu um favor de um cargo importantíssimo, esquece do que aconteceu na prisão. Foi o que aconteceu. 3 dias depois deu um apagão. O que Deus fez? Quem aqui daquela época que passa um liquid paper na caneta? Presta atenção, liquid paper na caneta. Por que eu digo isso? Porque se você falar de lápis, você fala de borracha, e se for bem apagado não dá para saber o que estava escrito embaixo. Mas quem já pegou o liquid paper, após passar e pegou um estilete, começou a rabiscar e viu que a tinta estava lá? Quem já fez isso, por favor? Graças a Deus, mais gente que de manhã. Você não está mentindo não, né? É verdade. Quem já fez isso, por favor, acena aí, irmãos, acena aí, ótimo. A tinta está lá embaixo, está ou não está? Só que o liquid paper está em cima. O que Deus fez? Deus falou assim, a memória está aí, mas eu vou apagar por enquanto. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque Deus não queima cartucho, irmãos? Fala para mim um negócio aqui. Ainda não chegou a hora de Deus apontar José. Não chegou uma hora. Eu falei para os pastores mais cedo que uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte pregando, ele dizendo: nossa, eu pregava muito para casais, congresso ali, congresso lá, nunca imaginei que Deus ia levantar o meu nome. Ele só estava servindo como José, servindo, cumprindo a missão. Uma hora Deus chamou, e Deus chamou ele com idade bem avançada, entre aspas, bem avançada. Começou a pregar muito cedo, mas foi ser o pastor Cláudio Duarte agora, já com seus 50 anos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Nem antes nem depois, mas no tempo de Deus. Bebê que nasce prematuro fica na incubadora, irmão, dá trabalho, tem risco de pegar bactéria, tem uma logística de pai e mãe para visitar no hospital, periódico, diário. Então deixa, pastor, deixa o quê? Deixa o neném nascer na hora exata. Amados, aprenda uma coisa: o que é teu e vai ser dado para você na hora certa. A gente tem um jargão eclesiástico, espiritual, de dizer assim: Deus, a tua serva está pronta. Tem certeza? O teu servo está pronto. O José poderia dizer isso: estou pronto, Senhor, estou pronto, já sei até interpretar sonho. Sabe quanto tempo ele vai ficar ali? 2 anos ainda, mesmo depois de interpretar sonho, ajudando os outros, mas não tem quem ajude ele. Você está para engolir isso aqui? Ajudando os outros, fazendo tudo, mas ninguém faz por você. O que é teu está guardado. O pessoal de manhã era crente pra caramba, da noite está bem, né? O que é teu,
Não, eu não disse isso porque queria um glória a Deus, alguma coisa. Eu queria para você acreditar e tomar posse dessa palavra. O que é teu, ninguém toca. Tem peças exclusivas que Deus preparou para você. Tem lugares em que Deus colocou para você. No Egito não tinha função de administrador nem de governo. Deus criou essa função porque José chegou lá. A física diz para a gente que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Pega essa cadeira, Feijão, por favor. Solta aí. Tem que ser rápido aqui, tem que ser ligeiro. Bota aqui na frente, por favor. Charles, vem cá por ele. Não, aí, onde você está, vira para a igreja, por favor. Vira para a igreja a cadeira. Ele tem vergonha, mas vai ser curado. Por favor, os 2 sentam na cadeira. Eu quero que ocupe o espaço todo. A cadeira era de quem? A cadeira era de quem? E voltou para quem? O Charles tentou? Tentou. Ele saiu do lugar. Mas por que ele não tomou posse? Porque a cadeira já era dele. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço de tempo. Você pode perder pelo momento, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de restituição. Ele diz: eu irei restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Hoje eu estava lendo de forma profética Isaías 61, verso 1 e 3. Deus tira a veste de planto e coloca a veste de louvor. Ou seja, hoje talvez você está enlutado, está entristecido, está acamado, está desempregado, mas não é porque você está que você vai permanecer. A sua vida é um verbo transitório. Hoje você está, mas amanhã não. Hoje eu estou, amanhã não estarei. Tá legal? O que você vive hoje não é realidade daquilo que Deus programou para você. Talvez tenha alguém ocupando a sua cadeira de forma brutal. Talvez tenha alguém hoje tomando posse do que é seu na violência. Um dia Moisés disse assim: Senhor, até quando? Deus falou assim: fica caladinho. Moisés falou: por quê? Porque eu, Senhor, pelejarei por você. Aprenda uma coisa, você que está aqui que é cristão. Quem é cristão aqui? Quem crê em Jesus? A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus. Os homens da terra podem até falhar, porque os homens são corruptos, mas Deus não falha. Deus é um ser justo. A balança dele não pesa para lado. Deus não é tendenciado. Deus não é teleguiado. Que palavra feia, né? Deus não é teleguiado. Deus, ele não escolhe partido, ele escolhe o que é justo. E aonde a justiça, Deus opera. Alguém recebe isso aí nessa noite? Dá um glória a Deus no seu lugar. Vou perguntar e você me responde com todo carinho e amor. Quantos dias José falou que ele ia ser restabelecido? Muito obrigado, agora você acordou. E aconteceu? Então vamos lá, verso 20. 3 dias depois era aniversário do faraó. Ok? Agora no verso 20, o chefe foi estabelecido. 23, o chefe do copeiro, porém, esqueceu completamente de José, e não pensou mais nele. Irmãos, mais uma vez vou dizer para você: se eu tivesse casado com a minha esposa na juventude, tinha divorciado. Era a mulher certa da minha vida, mas ia ser precoce. Então, eu entendo que para quem está solteiro, Deus está preparando você para aquilo que já existe. Deus está tratando você para aquilo que já é uma realidade. O cartucho não pode ser queimado. Há uma linguagem que a gente conhece: cartucho queimado significa chance desperdiçada. Então Deus, ele é assertivo, Deus é certeiro. O cartucho não pode ser gritado agora. José não pode ser estabelecido agora. Por quê? Porque Faraó ainda não sonhou. E quando nós entendemos que Deus vai usar a gente segundo a necessidade de outras pessoas, então precisa estar preparado, habilitado a cada momento. Por que Davi, ele cuidava lá das ovelhas e tirava a ovelha da boca do urso e a ovelha da boca do leão? Porque mais adiante Deus estava treinando com coisas pequenas, aquilo que ele ia fazer com proporções grandes. Então Davi, quando ele chega para o gigante, ele fala do que ele fazia. Você está fazendo o quê? Para se preparar para aquilo que é grande na sua vida. Então ele estava lá: eu tiro a ovelhinha da boca do leão e eu tiro a ovelhinha da boca do urso. E se Deus me deu habilidade lá para um animal feroz desse, eu combater e livrar minhas ovelhas, Deus certamente vai te entregar nas minhas mãos.
Está comigo aí não? Deus não queima cartucho. Repita bem alto: Deus não queima cartucho. Há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Não tem como Deus entregar uma sabedoria plena do auge dos teus 40, 50 anos com 20 anos de idade. 20 anos de idade, desculpa a grosseria da palavra, mas você é um menino. 21 anos de idade, o máximo que você pode fazer é tirar uma habilitação. No seu auge, vou comprar uma motinha. Comprar uma motinha para quê? Agora, quando você chega nos 40, você não quer moto. Você quer carro, porque você vai falar da esposa e dos teus filhos. Está entendendo um nível em que a gente vive? 20 anos a gente fala, vou comprar uma bizinha, uma CZzinha. Isso é coisa de menino, desculpa, mas é uma realidade. A uma não sarna para se coçar, ainda mais nesse Rio de Janeiro. Deus me livre e guarde. Mas agora quando você se torna um homem, Paulo diz assim, quando eu era menino, eu andava de bis. Mas quando eu me tornei um homem, eu comprei um carro. Você já viu isso na Bíblia? Quando eu era menino, eu falava como menino. Menino. Blusa da Nike, boné estirado, tênis cheio de mola no pé. Rapaz, social, esporte fino, camisa engomada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje tem gol do Ryan, né? Quando você começa a mudar, o exterior muda. Comportamentos mudam. O seu conceito já é outro. Agora José está mudando de fase. Agora José está chegando no auge da vida dele. Só que ele pede um favor. Qual é o favor? Fala de mim. Aí Deus fala assim, é pedido teu, mas não é vontade minha. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na nossa analogia, irmão Angélica, a gente fala, agora chegou minha chance, o cara foi estabelecido, vou esperar agora. Porque eu mandei o currículo, eu fiz o concurso, mas agora que vai chamar. E não chamou até agora por quê? Porque não é para ser. Às vezes a gente fica esperando promoção há muito tempo, matrícula feita, concurso, 10 anos, alguma coisa, causas, e a gente fica ali, morre naquela causa, o negócio não acontece. Por quê? Porque você está bitolado nisso. Deus está dizendo assim, é vontade sua, mas não é minha. Pastor, mas eu já orei, nada acontece. Mais uma vez, esclarecido, discernimento não é de Deus para a sua vida. É realidade, mas a gente não quer aceitar, porque em nome da fé, porta vai se abrir, o céu vai se escancarar, tudo vai dar certo, agora eu venço, em nome da nossa fé, a vontade nossa, é em nome da fé. Então a gente aplica da maneira que a gente quer, mas já perguntou se é vontade de Deus? Já perguntou se Deus quer? Está preparado para ouvir um não de Deus, igual o José ouviu aqui agora? Quando chegar lá, lembra de mim. O cara nem abriu a boca. Deus fez um leak paper nele. Por que eu digo leak paper? Porque depois Deus vai tirar, né? No estiletezinho, um leak paper que está escrito embaixo vai ser uma realidade. Por enquanto, aquilo que é teu está encoberto. Está coberto com leak paper. Olha para o irmão do seu lado e fala, tem um leak paper. Fala bonito, tem um leak paper. Aí enrola a língua, paper. Na sua vida. Agora, pergunta para ele, por que Deus não apaga com borracha? Porque existem alguns projetos que estão só estarrecidos, anestesiados. O que pagou com a borracha já era, meu irmão. Agora o que está escrito com caneta embaixo, lick paper em cima, Deus vai lembrar dessas coisas. Está comigo aí, não? Um dia você vai dizer o que a minha esposa disse hoje em mesa. Olha carinhosamente hoje, gente, ela disse assim, amor, enquanto você pregava eu estava agradecendo a Deus. Anota isso, bota isso em rios, por favor, né? Ela estava dizendo assim, eu estava agradecendo a Deus pelo homem. Olha o seu topete, que lindo, amor. Olha, eu estava agradecendo a Deus do livramento que Ele me deu. Ela já foi noiva há 7 anos de um rapaz, e o testemunho dela era que ela mesma tinha comprado a casa, mobiliado a casa, ela abriu mão de tudo. E muitas pessoas ficavam assim, vai deixar para ele, e depois o rapaz arrumou meninas e levou para lá e tal, e ele guiou a vida dele. Meu irmão, um belo dia eu estava tomando um café com essa mulher numa padaria, quem me chega? Esse cara careca e com a pança aqui, ó. Agora depois eu entendi porque ela tinha me dado um beijo daquele. Eu falei, gente do céu, fazendo inveja, né? Onde amarrei o meu burro, graças a Deus. Você vai chamar de livramento quando você vê a porcaria que Deus tirou da sua vida. Que ele veja isso. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo e a mim também, aleluia, glória a Deus. E hoje ela estava dizendo em mesa
que ela abriu mão de tudo, e para toda a família e para todo mundo, era um escândalo. Como é que você vai deixar isso? Quando ela me conheceu, pô, se fosse você fazer um esforço para me dar um negócio aqui agora, porque não é esforço. Eu não consigo abaixar hoje. Vem cá, Aladim. Hoje disseram para ela que ela está igual a Aladim. Eu vou voar no seu tapete hoje, minha filha. Aleluia. Olha aqui, gente. Meu Deus do céu. Aleluia. Os homens, por favor. Hoje ela disse que ela ignorou todas as vozes e aceitou o novo de Deus. Quando ela me conheceu, eu tinha tudo e mais um pouco do que ela abriu mão. Deus é um Deus de restituição. Quando ela me conheceu, eu não tenho vergonha de falar isso, nem diminuir ela, porque depois Deus zerou e a gente conseguiu tudo junto. Na verdade, eu consegui mais com ela do que sozinho. Tá? Mais com ela do que sozinho. Quando ela me conheceu, eu tinha minha casa, tinha o meu carro, tinha a empresa que eu trabalhava, uma multinacional. Quando ela me conheceu, eu tinha a casa toda imobiliada. Ela falou: o que eu levo? Eu falei: só você já é bastante. Está comigo aí. Se você não der um glória a Deus, sentindo que você está com uma inveja terrível. Aleluia. Quem quer algo assim já pronto, gente? Quem quer algo pronto? Aleluia. Aleluia. Quer, Débora, algo assim já pronto? Não? Não peça uma casa, peça um homem de Deus, porque quem pede um homem vem com tudo. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que a gente quer uma mulher bonita, um homem bonito, né? E aí, meu irmão, homem bonito solteiro, tem alguma coisa errada. Mulher bonita solteira, tem alguma coisa errada. A Camila: não tem não, tem. Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que quem acha uma esposa, e a gente está querendo achar mulher ou achar homem, acha uma esposa, acha um marido. Porque nem sempre a parte sexual é mulher e homem. Quando você fala marido, esposa, você mudou. Quando você fala marido e esposa, é alguém do lar, é alguém de casa, é alguém que cozinha, é alguém que tem princípio, é alguém que tem respeito. Mas quando você fala mulher, talvez seja a sua parte sexual, carência. E hoje a humanidade está atrás dessa carência. Tem que achar um marido. Se achar um marido, tem Pix na conta. Se achar uma esposa, tem brasa pegando fogo à noite. Você vai achar um marido com kit. Pastor, que kit? Marido Tadala. José está na prisão. José pede ao copeiro que lembre dele. Na verdade, José fez um pedido a quem, na verdade, poderia lhe conceder essa graça, né? Porque o padeiro vai morrer. José falou: você vai morrer. Agora o copeiro falou: você vai viver. Então José falou assim: já vou pedir quem pode me dar, né, significância de falar em meu nome lá. Então vou pedir o copeiro. O copeiro lembrou? Não. O copeiro tem um leak paper na cabeça. Só que o texto diz no verso 1 do 41, indo para a praça final, mas não terminando, calma. 41 verso 1, 2 anos inteiros se pá. José pediu o cara para lembrar dele, e 2 anos inteiros. Você é capaz de esperar 2 anos sozinha? Você é capaz de esperar 2 anos na sua promessa? José está 2 anos aonde? Na prisões. Aprisionado 2 anos, fez um bem feito para alguém. Você acha que ele não sabe que o cara está servindo lá? Sabe, pô. Os assuntos estão pertinentes lá no palácio. Até porque a prisão é dentro do palácio. José sabe que o cara está lá. Imagine José: poxa, está lá, mas falar de mim. 2 anos. Por que José, o cara não falou de Faraó ou de José para Faraó? Porque não era tempo, gente. O que é teu está guardado, já falei várias vezes. E a gente precisa colocar isso dentro da nossa alma. Senão a gente vai atropelar e vai querer qualquer coisa. E quem pega qualquer coisa lembra sempre de Esaú, né? Vamos lá. 2 anos inteiros se passaram e Faraó sonhou. Faraó, eu vou ler só agora. Estava na margem do rio. Na verdade eu vou contar. E ele sonhou que tinha 7 vacas gordas no rio e 7 vacas magras. E no sonho era perturbador. As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. O que eu falei? Ele sonhou com 7 vacas o quê? Gordas primeiro. 7 vacas o quê?
E 7 vacas o quê? E qual era a revelação do sonho? As vacas magras comiam, devoravam as vacas gordas. E ele teve outro sonho. Levantou e dormiu de novo, acredito que era 3 horas da manhã. Eu não estava lá, mas mais ou menos. E aí ele sonhou agora que 7 espigas maduras e bonitas cresceram. E 7 espigas murchas, feias, devoraram essas espigas bonitas. Então o sonho era um só. E José vai dizer para ele: Deus deu 2 vezes, porque Deus tem pressa em fazer o que ele está dizendo. Pegou o discernimento? Quando Deus dá um sonho repetido, é porque Deus está dizendo: eu vou fazer para ontem. Está comigo aí não? Vou fazer para ontem. Está comigo aí não? Sonhou 2 vezes, 3 vezes, Deus está dizendo: vou fazer para já. Sonhou 4 vezes, Deus falou: vou fazer agora. Sonhou 5 vezes, Deus vai dizer: estou fazendo já. Não é? Quanto mais sonho intenso nele, mais perto está a tua promessa. Aí ele voltou a dormir e sonhou de novo. Na manhã seguinte, no verso 8, ele acordou perturbado com os sonhos. E Faraó chamou todos os magos. Olha, Faraó chamou magos, sábios do Egito, e contou-lhe o sonho, mas ninguém sabia interpretá-los. Não sei se você olha isso aqui como um texto comum, mas magos são pessoas que mexem com feitiço. Por exemplo, eu estou no Egito. Se você for olhar na página posterior, em Êxodo, quando Moisés é chamado para enfrentar Faraó, nos egípcios, o Egito tem os magos também, os feiticeiros. Tudo em que Deus fazia, por exemplo, o cajado de Moisés foi jogado de Arão e se tornou uma serpente. Os egípcios fizeram a mesma coisa. A água que Deus transformou em sangue, os egípcios também fizeram as mesmas coisas. Então esses homens indoutos dessas magias não puderam revelar o sonho para Faraó. Faraó manda prender e matar crocos de nada, sim ou não? Então os caras estavam assim: cara, se eu falar alguma besteira e não cumprir, esse cara vai me passar o cereal, eu vou ficar caladinho. Tem pessoas que vão achar que sabem, mas não vai saber, vai ficar calado. Por quê? Porque a resposta está na sua boca. Deus está colocando nível de sabedoria e inteligência em cada um de nós. Palavras colocadas ao tempo dela correta. Agora é a hora de José. Agora, por quê? Por que 2 anos se passaram? O Faraó não tinha sonhado? Agora sim. Quem está servindo lá? O copeiro. E agora o que está acontecendo? O Faraó está sonhando. Então a fome com a vontade de comer. Quem está lá vivinho ainda esperando a promessa? O Zé. E olha o que vai acontecer agora, por favor. Acompanhem comigo aqui o verso de número 9. Por fim, Faraó sonhou. Teve quem solicitasse e desvendasse o sonho de Faraó? Teve, gente? Não. Mas quem está lá do lado dele? Diga: o copa. O copeiro. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: tem estilete aí, Faraó? Tem. Deixa eu raspar aqui. Por quê? Porque hoje me lembrei do erro. Ele disse a Faraó: olha só, Deus não permitiu que ele lembrasse fora do tempo, senão seria um benefício somente para José. Mas Deus não chamou José só por causa dele. Deus chamou José para mudar o nome. Zafenat Panes significa Salvador do mundo. Então quando o benefício somente seu, talvez ele não venha. Mas quando o benefício alcançar você e os demais, tipo a sua casa, os seus amigos, né? Quando o benefício for para você e para outro, Deus vai alargar as suas tendas, ampliar a sua morada. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E ele disse: hoje me lembrei do meu erro. Qual erro? 2 anos atrás, Fara. O que houve 2 anos atrás? Algum tempo atrás o Senhor se irou com o chefe do padeiro e comigo e mandou-o prender no palácio, capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos um sonho em que não sabíamos o seu significado. Cada um tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz que era escravo, capitão da guarda. Contamos para ele nosso sonho e ele explicou cada um o significado. E tudo o que aconteceu foi exatamente como havia previsto. Eu, copeiro, fui restaurado ao cargo e o chefe do padeiro foi enforcado a público. Tem alguém comigo aí? Não? Posso ouvir um amém? Dá um toquezinho no ombro dessa pessoa e fala: vai chegar uma hora que Deus vai falar de você para alguém. A necessidade de alguém vai dizer assim: eu conheço alguém, e você vai ser indicado. Então se prepare, ainda que você esteja nessa prisão, sem movimento, ainda que você esteja sem recurso, o seu nome um dia vai ser falado para alguém. Desse jeito. Mas tem que ter um propósito definitivo.
Que não pode ser mais uma tentativa, tem que ser definitivo, porque já dá ruim, já deu antes de você chegar aqui. Agora vai dar bom. Vou falar mais uma vez, dar ruim era antes de você ter chegado aqui. Agora vai ter que dar... gente. Agora vai ter que dar bom. Na mesma hora em que Faraó acabou de ouvir o pronunciamento do copeiro, na mesma hora o Faraó mandou chamar José. Ele foi trazido depressa para a prisão. Depois de barbear e de trocar de roupa, apresentou a Faraó. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: penteia esse cabelo, faz essa barba, troca essa roupa chulezenta, tira essa camisa de deputado, olha esse tênis rasgado, se pronuncia, se postura, porque Deus está te chamando para algo extraordinário. Não sei se você já percebeu que tudo em José se move roupa. O pai cobre, os irmãos tiram. O Potifar coloca o manto, a mulher tira. E agora Faraó, claro, na prisão em que ele está, em que Potifar mandou, recebeu roupa de prisioneiro. Agora Deus tem algo extraordinário. Eu quero abrir um leque de possibilidades para você. Hoje eu ouvi da Lorena, real, que você pregou hoje, porque ela era enfermeira, trabalhava num setor, então trabalhava com roupa de enfermagem. Alguém elogiou ela, está dizendo assim: é o lugar onde Deus me colocou, né? E de manhã eu falei: quem está a mulher aí com sapato alto, aquele que faz toque, toque, toque? Quem está com esse sapato aí, por favor? Quem está com sapato de toque, toque, toque? Todas as mulheres de sapatinho lá, um negócio fino no final, fiquem em pé, por favor, no seu lugar. As mulheres, por favor, fiquem em pé. Eu quero ouvir o toque, toque, toque. Cadê as mulheres de Deus? As mulheres de Deus, anda aí, por favor, anda aí, por favor. Silêncio na igreja, silêncio. Por favor, tome os corredores. As mulheres de salto, ande pelos corredores, porque a gente vai receber esse som profético da vida de vocês. Shhh. Gente, espera aí. Tem gente fazendo assim, ó. Não é para sapatear no poder. Eu quero ouvir o toque, toque, toque. Silêncio total, por favor. Olha quanta classe. Vai. Som, meu filho. Você é profeta. Vai. Muito ruim de toque-toque. Ô esposa, eu vou aí? Eu vou andar. Olha, tem uma menina. É tu, Vivi? É de quem esse toque-toque aí? Gente, tem um sapateado aqui. Vou te falar, você dançava antes, né? Aquelas danças de tango. Vamos lá, varoa tanguesa. Anda aí, por favor. Peraí, gente. Meu irmão, você está se arrastando aí. Você está assim, ó. Eu estou dizendo de classe. O que é classe? Eu vou fazer o barulho para vocês. Toque. Tem ambientes que você não vai dar mais para colocar a camisa do Flamengo. Tem ambientes que não vai dar para entrar de boné. Tem ambiente que não é mais qual foi, e aí? Tem ambiente que é, pois não, senhor, senhora. Tem ambiente que já não dá mais para usar aqueles garfos que amassa à toa. Tem ambiente que a prataria é no nível da excelência do nível da sua mesa. Não dá para chegar na mesa de Faraó com roupa de escravo. E não adianta mudar só o exterior. Agora José está recebendo o que Esther recebeu. Você não viu quando a Esther estava no harém, ela recebeu uma sessão de etiquetas, utilidades públicas. Ela foi vestida como uma rainha. Ela foi ensinada como uma rainha, para que quando tivesse na oportunidade de ser introduzida perante ao rei, não pagasse o tal mico. De manhã eu vou dizer algo que eu falei e não me leve a mal. Teve alguém que estava almoçando na minha frente, igual peão na obra, com o garfo. Já viu, irmão, pegar o garfo assim? O cara estava assim, ó, com o garfo. Dá alguma coisa aqui, por favor, fina. Tem nada, né? Ai, Jesus do céu. O cara estava assim comigo, pegando um garfo. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele estava assim, ó, comendo assim, ó. Muito obrigado. Peça a caneta aqui, meu filho. Grava isso, minha filha, por favor.
Ele estava assim, comendo na minha frente, assim, ó. Eu falei, peraí. O fulano, quase que eu falo o nome, gente. O fulano, pega o garfo direito. Ele, como? Eu falei, não, assim é de peão. Desculpa os peão aqui, mas... Eu falei, bota classe nesse negócio. Você está na mesa. Olha aqui, gente, não é diferente? Pega o garfo aí, como é que você pega o garfo? Gente, eu já vi gente aqui na igreja empurrando comida com a mão, assim, ó. Você não vai lá na Mocelim pegando assim, né? Chega na Mocelim de classe, né? Primeiro, o garçom vai puxar a sua cadeira. Você senta na cadeira, bota aquele prato. Meu irmão, o prato, a comida é gostosa, mas o prato pesado. Irmão, você trouxe um garfo, irmão? Gente, o senhor comeu e não lavou, viu? Gente, olha só como é que o rapaz estava comendo. Aqui, ó. É legal? Tudo bem, de repente você fala, mas está aqui, é simples. Mas irmãos, Deus não vai expor algo sem antes estar preparado para aquilo. Você precisa mudar, comportamentos já mudaram agora. Já do pequeno, quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Como é que se pega um garfo, irmão? Olha aqui, o garfo é até, aqueles garfos de pensão mesmo. Mas não fica legal pegando aqui, gente? Como é que se corta carne? Outro dia eu cheguei para uma menina que eu gosto muito na igreja também. Ela estava empurrando a comida com um garfinho. Eu falei, vem cá, se papai não ensina, o titio vai ensinar. Eu não sei se o pai gostou ou não, mas eu peguei os dois. Falei assim, ó, assim você corta e assim você pega. Não empurra com o dedo não. Aí depois fazia assim. Empurra com a faca. Tem alguém comigo aí não? Pastor, lá em casa quem manda sou eu. Então fica com essa vida, que Deus não vai te expor em lugar nobre não. Muda aqui, meu irmão, muda comportamento. Muda comportamento. Outro dia, irmão, eu gosto de falar do Gabigol. Aqui, dá o garfo do amigo lá, lava para ele, por favor. Eu gosto do Gabigol. O Gabigol está aí não? Veio de manhã. Meu irmão, eu vou falar dele porque ele não está aqui, né? O Gabigol está aqui não? O Gabigol está aqui? Não, tá, então posso falar, né? O Gabigol, meu irmão, pensa no menino. Gente, com todo carinho e respeito, eu vou engrandecer a obra do Espírito Santo agora falando desse menino. Não grava não, porque senão eu vou ficar chateado. O Gabigol, ele vinha para a igreja fedorento, meu irmão. Camisa do Flamengo, batida, sem lavar. Gente, eu estou falando algo sério. Pastor, responda a vida do menino. Não, porque ele vai gostar desse testemunho, porque depois no final eu vou dizer, aonde abundou o fedorento, agora abundou o cheiroso, né? Irmão, ele vinha para a igreja, aquele cabelo que não fazia, aquela barba. Eu até falava, mano, o Gabigol junto com as crianças, esse menino tem cara de psicopata, vou ficar na cola dele. Presta atenção. Começou a entrar em corte com a Milena. Eu falei, mano, tem mulher que vai dar um jeito na vida do homem. Não foi que ela deu mesmo? Que princesa aquela menina. Eu falo, meu irmão, nunca larga essa menina, nem Jesus, porque foi ele que te deu ela, porque com tuas forças você não você não conseguiria não. É muito milagre para uma pessoa só. O menina bonita. Quando ele falou assim que eles queriam entrar em corte, eu falei, gente, estou com o pezinho. Você quer mesmo, minha filha? Quero, pastor. Eu falei, então tá bom. Não está orando muito, não está orando nada, né? Tudo bem. Deixei, foi lá. Mas o Gabigol, quando eu falo de cheiro, é real. Porque tem gente que fala assim, estou solteiro. Já viu a nhaca que você tem debaixo do sovaco? O hálito que você tem? Horroroso, irmão, isso. Ninguém aguenta. O cheiro, cadê a fragrância? Cadê o perfume? A Milena começou a colar com o Gabigol na corte. O menino começou a colocar umas calças de sarja, umas blusas polo, tirou aquele cabelo horroroso, fedorento, abateu o cabelo. Quem lembra disso aqui, irmãos? Eu não estou falando besteira, já falei isso, eu escuto, estou só emendando agora rasgando o verbo mesmo. O menino mudou da água para o vinho. Hoje você vê na igreja o sapato do menino lindo, bonito, um menino comportável, um menino cheio de etiqueta. Se tornaram empresários juntos. Um menino cheio de sonho a vida inteira. O que faltava para ele? Uma mulher digna do sonho dele. Hoje eles são donos de escola. Acabaram abrindo a segunda unidade agora. Isso é motivo para a gente acreditar no milagre. Aí o cara fala.
Aí o cara fala assim, a menina, pastor, estou solteiro. Meu irmão, muda o comportamento. Estou falando para você que o José não dá para se apresentar a Faraó. Se ele fosse com o Faraó com aquela roupa de prisioneiro, o Faraó mandava matar ele. Não morria por vontade própria, mas morria pela burrice dele. Por que tem portas que não se abrem? Porque você vai em entrevista de emprego com a Nike aqui no peito. Se comporte, irmãos. A Bíblia diz, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, a tua força é pequena. Qual o conselho que Deus tem para José? Vai perante o rei. Quem quer estar diante do Senhor agora? Quem quer portas abertas? Mude a sua forma de vestir. Mude a sua forma de falar. Vai se barbear. Cara de Bin Laden. Olhando para você parece até que é um homem bomba. Ainda vem para a igreja com a mochila nas costas, todo barbudo. Fala, meu Deus do céu, a mochila aí. Não é contigo não, tá bonito, cara. Barbudo embaixo, careca em cima, é a moda. Porque ele tá olhando ali a esposa, não é nada com ele não, entendeu? Né? Mas, cara, tem alguém que não dá, irmãos. Muda o cheirinho. Você está diante do Senhor, a oportunidade da sua vida pode aparecer para você. Pegou a sardinha? Pegou? A oportunidade da sua vida pode aparecer para você. Pode aparecer para você. Tem que estar preparado para ela. José está esperando. Amados, sardinha, você melhorou para caramba. Você já está um gato, cara. Aleluia, né? Presta atenção. Esse menino é muito querido, gente. Deus conceda uma varoa de guerra para ele, que ele precisa guerrear. Sardinha precisa guerrear, aleluia. Presta atenção. O José está com a oportunidade de vida dele. Ele saiu de casa com 17 anos. Sabe quantos anos ele tem agora? 30. E agora que Deus quer usar ele? Por que Deus vem tirando roupa, colocando roupa? Porque Ele precisa se acostumar com isso. Por quê? Porque agora o próximo nível é aquilo que ninguém vai tirar. O próximo nível agora é a unção que ninguém vai roubar mais dele. Ninguém agora vai poder ter inveja, porque abaixo de Faraó é ele. Por que eu estou dizendo isso? Forma grosseira e engraçada, para você entender e você não perder novamente, porque nem Deus tem culpa, é você que perde à toa. Mas agora não. Agora você está aprendendo a durabilidade. Aquilo que é teu, o inimigo nem você vai perder mais. O inimigo não te rouba e nem você vai perder de mão beijada. Tem alguém para receber isso aí, não? Então o Faraó mandou chamar e na mesma hora ele fez o quê? Se barbeou, trocou de roupa, apresentou-se a Faraó. José respondeu. Claro, Faraó contou o sonho para José. Todo o sonho que eu disse para você, das vacas gordas e magras e espigas, bonitas e feias. E José respondeu, os dois sonhos de Faraó significam a mesma coisa, ou seja, Deus está dizendo, vou fazer de antemão, vou fazer algo rápido, com pressa. As 7 vagas saudáveis e espigas de trigo cheias representam os anos de prosperidade, ou seja, as 7 vacas gordas, as espigas bonitas, significam o quê? O tempo da prosperidade. Os 7 anos em que o Egito vai produzir com fartura. As 7 vagas feias, magras e espigas também, miúdas, significa o tempo de sequidão, o tempo do vento leste, que representa os anos de fome do Egito. Isso, Faraó, acontecerá exatamente como descrevi. Deus revelou a Faraó de antemão o que vai acontecer. Os próximos 7 anos serão um período de grande o quê? Prosperidade em toda a terra. José está dizendo, por quê? As vacas gordas simbolizam isso, as espigas bonitas significam isso. Depois haverá 7 anos de grande fome sobre toda a prosperidade que houve no Egito, será esquecida, pois a fome destruirá tudo. Então, no tempo de crise, quem guardou, tem. Quem não guardou, não vai ter. E eu venho ensinando a vocês, uma boa administração financeira, às vezes não é ganhar muito, e nem ter muito, mas é ter um equilíbrio no que vai gastar. Gastar mais do que se ganha é desnecessário, é desqualificado. O que José está dizendo para Faraó? Uma aula de administração financeira. O tempo de prosperidade, que será 7 anos, você vai fazer o quê? Você vai guardar o quinto. O que é um quinto? 20% de todo o recolhimento do Egito, está escrito no verso 33. Portanto, Faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio para encarregá-lo a administrar o Egito. José fez o quê? Deu uma cavadinha, repete comigo. Portanto, Faraó deve encontrar um homem sábio e inteligente.
Faraó já procurou e não achou. Quem está falando com ele? Zé. Cavadinha. Estou aqui, se precisar, tem eu, pode ser? Faraó também deve nomear como supervisor de toda a terra e recolher o quinto de toda a colheita durante 7 anos de fartura. Encarregue junto aos alimentos produzidos nos anos bons de fartura e virão levar para os seus armazéns e mande estocar, guardar cereais para que haja mantimento em toda a cidade. Desse modo, quando 7 anos de fome vier sobre o Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. Está comigo aqui? Inteligência, diz José. Esse eu não saberia revelar não, meu irmão. Gente, 7 vacas magras comendo gorda, gente, 7 espigas. José é José, ele é o cara. Deus abre esses livros na nossa vida. O que vai acontecer agora? Faraó vai ficar o quê? De queixo caído, porque ele chamou o mago, fizeram um feitiço, tiveram as ofertas dele lá, a oferenda, ninguém conseguiu revelar aquilo que Faraó havia, e o sonho descreve aqui que Faraó estava perturbado com o sonho. José chega como um bálsamo ao Faraó. Nossa, isso? Então vamos nos preparar. Imagine o Faraó agora motivado com isso. E ele diz, Faraó no verso 37, disse aos seus oficiais, e o Faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José. Por isso o Faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o quê? Gente, você não pode ler assim, xoxoroxô assim não. Sem dúvida nele o quê? Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Faraó reconheceu, um rei ímpio reconheceu que nele havia o Espírito de Deus. Então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você. Faraó, o José cavou, mandou o currículo pelo zap. O currículo era compatível com o que Faraó tinha necessidade, contratado. Só que não é para besteirinha não. Não é para agora ficar encarregado de uma prisão não. Sabe a maior potência mundial dessa época? É o Egito. Sabe quem manda? Faraó. E abaixo de Faraó? Zé. Só isso. Faraó agora vai pegar o anel, dar na mão de Zé. Vai pegar a carruagem, fazer o cortejo de honra, mandar que todo mundo desfile, José montado no cavalo, certamente um servo de Faraó puxando o cavalo e mandando que todos honrem a presença de quem Faraó agora concedeu poder e graça. E preste atenção, Faraó disse, ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens, apenas eu ocupo o lugar do trono e terei uma posição superior à sua, ou seja, abaixo de mim é você. Faraó acrescentou, eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Tá bom para você? Tá bom para você? Eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Deus está ampliando o nível nessa noite. Então Faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e pôs no dedo de José e mandou vesti-lo com roupas de linho fino. Mais uma vez, roupas são colocadas em José. Mais uma vez nós temos o atributo de coloca nele uma roupa. Coloca nele agora um manto. Roupa diz o lugar, roupa diz a honra. Na verdade, como você se veste será o lugar que Deus vai te colocar. E a roupa agora não é mais manto de mimo do papai. O que Deus fez? Deus tirou o mimo do papai, agora colocou uma roupa real, uma roupa de honra, linho fino. Tira a roupa de mimo e agora coloca a roupa de governo. Então o Faraó tirou do dedo o anel de selo real e também mandou vesti-lo de roupa fina e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço, costume egípcio. Também fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E quando José passava, gritavam-se a ordem, ajoelhem-se, ajoelhem-se. Assim Faraó colocou José no comando de todo o Egito e ele disse, eu sou Faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. José, olha para o irmão do seu lado, diz para ele assim, vai se tornar soberbo? Quando Deus se levantar? Quem vai ser você? Vai abandonar Rehobote só porque vai morar agora na Barra? Vai abandonar Rehobote só porque agora vai comprar uma BM? Vai abandonar só porque agora vai aumentar o salário para 40? Aleluia. Não, porque agora meu nível é o outro. Pezinho no chão aí, meu filho. Está mudando de nível, não de princípio, irmão. Tá bonito?
É desse jeito que Deus faz. Por quê? Porque José é o extremo da obediência. E Faraó deu o nome a José, egípcio, nome egípcio. O nome que Faraó deu a José tem totalmente significado ao que vai acontecer agora. Um evento futuro, um evento futurístico. O que vai acontecer daqui para diante, Kelly? O José vai administrar todo o Egito, vai guardar o quinto da colheita. E o José agora ele tem um nome. Até que ele assume esse posto, José colocou o nome de Zafenate Paneia. A quem não sabe, torne-se sabedor. Zafenate Paneia quer dizer Salvador do mundo. Se Deus tivesse colocado José na hora em que ele tivesse tido o sonho, por vontade própria deles, ia salvar só a si mesmo, mais ninguém. Mas Deus quer que o teu nível seja de excelência. A Bíblia te chama para dar e não pegar emprestado. A Bíblia te chama como favorável, como eu dei uma camisa para ti hoje. A Bíblia te chama de transbordar. Quando transbordar é quando você está totalmente abastecido e você começa a despejar sobre outros e outros e outros e outros. Olha para esse irmão no seu lado, diga para ele: Zafenate Paneia, você vai salvar a sua vida, a sua família, a sua casa. Você vai ser dono de uma grande empresa, você vai ter muitos negócios, terás para dar e não pegar emprestado. Aonde estão os Zafenate Paneia? Reaja aí nessa noite, em nome de Jesus. Diga: eu sou Zafenate Paneia, Salvador da minha casa. Deus vai prover na sua vida. Através da sua vida muitas outras pessoas serão abençoadas. Inclusive esse é um sentimento bíblico. Quando você quer só para você, é um egoísmo, Deus não faz. Mas agora quando você pensa em outros, no reino, em fazer acontecer, Deus começa a largar as tuas tendas. Por que Deus não fez para José? Quando ele pediu que solicitasse que ele fosse apresentado a Faraó, porque naquele momento era só ele, ia ser honrado. Agora não, agora é ele, assumiu o cargo do poder. Mais tarde nós iremos aprender que todo o Egito e todos os hebreus não irão morrer nem passar necessidade por causa de José. Você é um salvador da sua família. E eu tenho um recado de Deus para você. Pergunta qual? Não desista, ainda que você seja importunado, criticado pela sua fé. Na verdade a sua família queria estar onde você está. Eles só não têm coragem de dizer hoje, mas amanhã eles vão reconhecer. Você é um José também espiritual na sua família. As suas orações sim são ouvidas. Pastor, mas nada acontece não significa que Deus não está recebendo. Que a Bíblia diz que a oração do crente, Deus recolhe como taça. Que é? Cada vez que você ora, cada vez que você chora, é um punhado de oração e de intercessão que Deus está recebendo. Por exemplo, o seu culto hoje, a sua mão erguida se você levantar. A sua oração hoje, o que Deus está fazendo? Está enchendo as tuas taxas. E uma hora Deus vai derramar isso. E uma hora você vai viver a bênção transbordante do Senhor. Diga bem alto comigo: Zafenate Paneia. Você será a resposta para muitas outras vidas. Quem recebe aí, meu irmão? Um dia você vai chamar a sua dor de propósito. Um dia você vai levantar a mão e dizer o que eu acabei de falar da minha esposa: Deus me deu livramento. Quando você vê o que Deus não realizou aquilo que você queria apenas porque queria para mostrar para alguém, ou porque era uma vontade sua momentânea, Deus vai dizer assim: ó, por isso que eu sequei o teu rio, porque eu tinha um mar para você nadar. Tem gente que fica contente com piscina, e Deus tem um oceano para a sua vida, né? Mais do que pedi, mais do que pensei, mais do que imaginei. Hoje você acha que o teu salário é o auge da sua vida. Você não tem noção do que é Deus. A Bíblia manda dizer que Deus colocou esse colar no cordão, no pescoço de José, para dizer que ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. O colar significa nobreza, para os egípcios, claro. E a quantidade de nobreza que o egípcio tem é riqueza. Um dia você vai expor, não para as pessoas se sentirem injuriadas e talvez pisadas por você. É porque alguém vai conhecer Deus através do que Deus vai te dar. Tem pessoas que fazem linguagem, não é pela sua oração apenas, e pela sua vida na igreja, mas eles veem a tua prosperidade. Então se alguém entende a linguagem da prosperidade, se prepare que você é o próximo da fila. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, para que alguém veja que Deus é capaz de fazer algo extraordinário na sua vida. Você que era um inapropriado, você que era um esquisito, um esquecido, Deus vai abençoar suas mãos, Deus vai abençoar a sua empresa, para que outras pessoas reconheçam a grandeza desse Deus maravilhoso. Alguém faz barulho nessa noite. Eu quero terminar aqui falando do verso 46. Ele me apresenta uma idade, e preste atenção, a Bíblia sempre dá data e hora.
A Bíblia diz que Abraão foi chamado com 75 anos, foi pai com 100. Isso se diz sobre período. E a Bíblia agora mostra em Gênesis 37 que José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos à caravana dos ismaelitas, correto? Sim ou não? Pode falar, é verdade, sim ou não? Sim. Agora o texto apresenta que José passou 13 anos da sua vida no vale da sombra da morte, na dependência de pessoas e na dependência de Deus. Passou no estreito, sofreu rejeição, sofreu acusação, sofreu abandono, injusta, indevidas, ou seja, todo tipo de injustiça José sofreu. Só que chegou o start de José. São 13 anos de espera para chegar ao nível. O quanto você está disposto a pagar pela sua promessa? Vai esquecer? Vai abrir mão de tudo? Ou vai continuar? A Bíblia nos chama para nós sermos firmes e constantes. Uma hora vai acontecer. Pastor, será que vai acontecer na próxima semana? Não quero mentir para ninguém, mas uma hora, o seu caminhar, as coisas vão dar certo. Eu falo uma frase bem antiga aqui: Deus não dá nada explicadinho, Ele explica no vai, só vai, só vai. A Bíblia diz que Zacarias servia no templo como uma escala comum. De repente, quando menos esperava, o anjo bateu nas suas costas e falou: Zaca, sua oração acabou de ser respondida. Deus vai abençoar a sua esposa com um filho. Está comigo aí não? Bate no ombro de alguém, por favor, e diga assim: Zaca, sua bênção vai chegar. Está ligado, Zacarias? Só que o texto apresenta que José tem quantos anos agora? José tinha 30 anos quando começou a servir na corte. São 13 anos de diferença. A gente precisa entender que o que para a gente, às vezes a gente chama de tormento, de perseguição, para Deus é tratamento. Deus está tratando. Por que uma árvore ela tem um caule muito grosso? Para aguentar as tempestades e os ventos fortes. Deus está solidificando, firmando os seus pés na rocha. Está tratando de você. Aquilo que você disse que Deus não te ouve, Deus te abandonou, que pessoas injuriaram de você, na verdade não é injúria de ninguém. Não é, talvez você está aqui culpando essa noite hoje. Se o médico tivesse acertado, eu estaria grávida. Se o médico tivesse acertado, eu não estaria com essa hematoma, e por aí vai. Se fulano tivesse me ajudado, se o gerente do banco tivesse liberado, se tivesse acontecido, eu estou dizendo assim: meu filho, foi eu que ceguei esse entendimento, foi eu que fechei essa porta, foi eu. A Bíblia diz: operando Deus, quem pode impedir? Você tem noção do que é isso? Deus está dizendo: quem na terra pode se omitir a minha voz? Quem na terra pode me desobedecer? Faraó, ele veio perseguindo o povo. Moisés tinha uma ferramenta na mão chamada cajado. Irmão, pega um cajado hoje, tenta abrir o mar, tenta lá fazer. Só Deus faz coisa extraordinária. O que Deus quer fazer para você? O inédito. Deus está dizendo: você vai me agradecer nos próximos anos. A porta que eu fechei, a porta que eu abri, o salário que eu reduzi, isso tudo foi bom para ter acesso a você, te lapidar, te instruir. Mas se prepara, porque os seus 30 anos estão chegando, o tempo da tua provação. Vais agora ter uma palavra na frente. Hoje você está sendo provado, mas amanhã, diz o Senhor, vou colocar o A na frente, de provado para aprovado. Alguém reage nessa noite em nome de Jesus? Dá um abraço nesse campeão vitorioso do seu lado e diga: Zafenate Paneia. Eita Jesus, Salvador da humanidade. Lembre-se, se Deus tivesse aberto algumas portas que eu pedi, eu não estaria aqui também pregando para vocês. Algum caminho, sabe o que Deus faz? Vou fechar isso aqui para você ter opção para cá. Talvez você falou assim: eu só vim para cá porque não tem escolha. Ei, se você falou que veio para cá porque não tem escolha, não é não. Foi Deus que... Já viu aquela formiga, quando você vai escrevendo, ela vai batendo, mas vai voltando? É o que Deus faz com a gente. Você não está aqui por vontade própria, você está aqui porque Deus escreveu a tua história com a caneta dele. E hoje sabe o que está acontecendo? Deus está tirando o link pay para mostrar a história que tem por baixo da sua vida ainda. Eu quero dizer para você uma coisa: se você quer, recebe com as suas mãos. Aquele que começou a boa obra. Eu só precisava que 10 completasse. André, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Dá um glória a Deus nessa noite. Esqueceu.
hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Se eu fosse você, se importava só com louvor. Sempre esteve do seu lado. Ele está. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Bota a mão no seu coração. Permita orar junto contigo. Oração de concordância. Entregando a Deus tudo que nós ouvimos nessa noite hoje. E aceitando os estados da nossa vida que Deus está tratando a gente. Deus está amadurecendo. Aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. O que para nós hoje é luta, é labuta, amanhã é testemunho para alguém. Muitas histórias podem se transformar em grandes empresas aqui, em grandes experiências de vida, em grandes livros. Pai, nós oramos nessa noite. Oramos e aceitando o tempo do tratamento, de lapidação, aceitando aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Talvez hoje nós olhamos a história de José e sentimos injustiçados por muitas pessoas em que julgávamos que elas poderiam nos ajudar, mas o Senhor mesmo diz: eu sou o teu ajudador. Então por que não esperar? Por que não cumprir o que o salmista disse? Esperei com paciência. Por que não ser mais longânimo? Por que não aceitar e saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso? O Senhor tem tudo orquestrado para a hora e para o dia certo. O Senhor não apresentaria a alguém alguma coisa sem antes da condição dessa pessoa consumir esse bem. O Senhor não levaria a gente para ver um terreno, para ver uma casa, para brincar com nossos sentimentos. O Senhor não brincaria de mal me quer, bem me quer com a gente. Mas eu sei de uma coisa: quando o Senhor levar, é porque o Senhor já está dando a condição. Se nós, sendo pais normais, se nós sabemos oferecer coisas boas ao nosso filho, se o nosso filho pedir pão, a gente jamais daria uma pedra, quem dirá o Senhor? Então traga quietude para nós, o conformismo hoje, não relaxamento de abrir mão de tudo e fingir que não tem a nossa colaboração para que algo se concretize nas nossas vidas, mas traga a nossa responsabilidade junto com o teu favor, a minha vontade e a sua, dentro do seu tempo. Que se cumpra em nossas vidas o Eclesiastes: há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo talvez ser esquecido e o tempo de ser lembrado, o tempo de viver de favor na casa de alguém, o tempo de depender da casa de alguém, o tempo de comer aquilo que me dão, mas o tempo em que eu darei também tudo aquilo que um dia me deram, um tempo de retribuir. A viúva deu para Eliseu pão, mas Eliseu deu para ela longevidade de vida. Até o Eliseu submeteu ao pouco daquela viúva. Até o Eliseu submeteu ao tempo daquela água daquele rio. Elias,
E por que não receberíamos também aquilo que o Senhor tem para a gente? Paulo diz: aprendi a me contentar-me com o que tenho. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos no Senhor. Repito outra vez: alegrai-vos no Senhor. Hoje nós queremos tocar a nossa roupa e dizer obrigado pelo aquilo que nos veste. Hoje queremos tocar o nosso estômago e obrigado pelo alimento que ora ingerimos. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela vida que nos destes. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Certamente, Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor nos dará coisas bem maiores. Mas não queremos nada, não falamos apenas de uma oração ensaiada. Não queremos nada em que possa nos afastar do Senhor. Hoje eu li de alguém uma carta que estava nesse mesmo paletó, igreja. Uma jovem escreveu um sonho que ela tinha. E o sonho dela era muito pessoal. E no final ela disse assim: Deus, por favor, nunca me deixe sair da sua presença. E hoje ela se encontra afastada. Certamente alguma coisa ela pediu, ou alguma coisa ela opinou para que ela não estivesse aqui hoje. Quem pode levantar a mão e diga assim: eu só quero aquilo que Deus pode permitir na minha vida? E quem pode levantar a mão dizendo: se tem alguma coisa que não é da vontade de Deus, pode tirar também? Quem pode dizer isso? Se tem alguma coisa que não é da sua vontade, que é apenas conformismo meu, que é apenas, Senhor, um conceito meu, pode arrancar. Quem pode deixar Deus fazer uma limpa hoje aí? Mas aquilo que Deus vai te dar é perpétuo, é para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, faço a obra por completo. Quando o justo, toda a igreja junta. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te vê chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que Deus tem contigo é especial, simplesmente sobrenatural. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que meus olhos, do que os teus olhos podem ver. E quem te vê chorar vai entender que há uma promessa pra você. Quero ver você dizendo isso aí, ó. O que Deus tem contigo é especial, simplesmente. Essa é a realidade da sua vida. Você crê? Você crê? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que até os fios da sua cabeça são contados. Tudo. Deus tem tudo orquestrado na palma das suas mãos. Você é algo especial para Deus. A Bíblia diz que quando Deus abre as mãos dele, o seu nome está escrito lá. Ou seja, todas as promessas que Deus tem na sua vida. Eu quero chamar você aqui que hoje, por algum motivo de interpasse, de falta de leitura, de discernimento, de interpretação da sua vida, você acabou se desviando, saindo dos caminhos do Senhor. O que te levou para longe, senão alguma coisa, alguma pecrecho aqui da história de José? Uma falta de compreensão do momento que você estava passando, uma inveja de alguém, uma calúnia de alguém. Alguém lhe fez alguma coisa e você, na verdade, se ausentou e saiu de Deus por causa de alguém. Faça igual José, pelo amor de Deus, corrija esse erro hoje. Se você se afastou, se você desviou, volte para o caminho do Senhor hoje. Peça licença quem está do seu lado, vem aqui na frente para você fazer a sua aliança com Deus agora. Peça licença a pessoa do seu lado, venha corrigir o seu erro. Você achou que Deus tinha te abandonado, você achou que Deus tinha esquecido de você? Nada. Na verdade a sua história hoje foi contada. Algumas coisas similares a José você passou, mas sai, vem corrigir isso aqui. Quem é a próxima vida? Vem corrigir isso aqui agora. Sai do seu lugar se você está afastado, se você está desviado, ou até mesmo, pode vir jovem, ou se você ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso agora. Pastor, nunca entreguei a vida para Jesus, quero fazer isso. Nossa, que alegria. Faça isso agora, peça licença quem está do seu lado.
Peça licença ao irmão que está do seu lado e diga: me dá licença que eu vou tomar posse da minha bênção agora. Então, se você se afastou, se você desviou, meu irmão, não fique aí no seu lugar com vergonha não. Ai, não sei se é a hora, já passou dela, ok? Se você quer hoje dar continuidade naquilo que Deus começou na sua vida, sai do seu lugar, seja simples e seja humilde. Está aqui na frente a questão de humildade e reconhecimento, que você não vai dar mais um passo sem Deus. Você tem coragem agora de reconhecer que você não vai dar mais um passo, tomar mais uma decisão sem Deus? Você agora deseja entregar a sua vida no controle total de Deus? Faça isso agora, irmãos. Estamos aqui com algumas vidas, são 4. Cadê a 5ª vida para chegar aqui? Vamos, irmãos, se movimentem. Quer tudo que José teve? Então faça o que ele fez, dependência do Senhor. Se você está no seu lugar, não deixe que Satanás jogue seta na sua cabeça, dizendo assim: não, você não vai porque você vai voltar a pecar. Vai nada, você vai entregar essa vida velha e Jesus vai te dar uma vida nova. O Senhor vai riscar o teu nome hoje do livro de morte, vai colocar o teu nome no livro da vida. Maior é as promessas que Deus tem na sua vida do que o calabouço que você está enfrentando hoje aí. Vamos embora. Jesus disse um dia: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu que não sou louco de tentar fazer alguma coisa sem Ele. Mas alguém hoje quer se render a Jesus? Alguém hoje quer ter esse voto de humildade? Pastor, reconheço que eu estou afastado. Ótimo. Reconheço que eu estou desviado. Pastor, estou todo ruim, estou envolvido em um monte de coisa. Meu irmão, se você tivesse bom, nem aqui você estava. Jesus disse uma vez assim: não são os sãos que necessitam de médicos, sim os doentes. Às vezes a doença espiritual, doença física, doença emocional, sei lá. Qual é a crise que está na sua vida que Jesus não pode resolver? Resolveu de um monte de gente, porque Ele vai resolver a sua. Será que você será o único que Ele não é capaz de resolver? A especialidade de Jesus não era apenas o que todo mundo chama de carpinteiro. Na verdade, a profissão antiga era quase mestre de obra. Jesus fazia obra mesmo. Na verdade, se fosse a profissão de carpinteiro, você imagina, o carpinteiro ele pega uma madeira toda torta, ele começa a plainar a madeira, ele começa a alinhar aquela madeira. Talvez tenha áreas da sua vida que estão assim, totalmente deformadas, mas olha, entregue a sua vida na mão do carpinteiro. Deixa que Jesus passe a plana dele, deixa que Jesus alinhe, deixa que Jesus tire os caroços, né? As feridas. Talvez você está aqui todo ferido, uma tábua ferida, você precisa ser descascado. Ele tem especialidade nisso aí. Se você quiser hoje, eu faço um convite para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha, eu tenho aqui 8 irmãos fazendo isso. Você poderia ser o 9º. Quer mudar de vida? Se renda a Jesus. Quer ter uma transformação? Se renda a Jesus. Se for você sozinho, vai dar ruim. Sai daqui hoje com o selo. Alguém mais nessa noite? Alguém mais nessa noite? Ok? Os amados irmãos, bem-vindo, tá, minha irmã? Põe a mão sobre o coração de vocês, porque a Bíblia diz sobre voz, boca e coração. Por quê? A boca fala, o coração está cheio. Seu nome? Oi? Alex, você está aqui de verdade? De coração? Está dentro de você esse desejo de entregar a vida para Jesus? Assim como Alex tem esse desejo, todos vocês irão confessar verbalmente Jesus como Senhor e Salvador. E claro, na nossa oração nós também iremos pedir, minha amada irmã, perdão dos nossos erros, nossos pecados. Iremos devotar agora e dizer: Jesus, a minha vida agora é sua. Trabalha, me lapida, tira as feridas. E tudo que eu optei de errado agora o Senhor pode consertar. Ele é fera nisso, viu? Vamos lá, todo mundo junto. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Peço perdão dos meus erros, das minhas falhas e de todos os meus pecados. A partir de hoje, eu decido não dar mais um passo, uma opinião na minha vida sem a Sua vontade. Eu aceito o Senhor fazer a limpa geral na minha vida. Aquilo que te incomoda, aquilo que não é para estar na minha vida, arranca agora da minha alma. Me faz um novo homem, um novo ser. Risca o meu nome, Senhor, do livro de morte e põe o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, o Senhor é meu Pai e agora eu sou seu filho. Glória a Deus pela sua vida. Vem cá abraçar esses irmãos amados. Deus abençoe. Eu
dessa fase. Mas eu quero que você traga à memória um dia que você veio no altar chorando. Você estava com uma crise, com uma dependência química, emocional, espiritual, perturbado. Muitos de nós estávamos assim, alcoolizados, drogados, separados. Estávamos fazendo coisas em que a gente nunca desejávamos para a nossa vida, envolvido com outros deuses. E um dia, esse abraço que nós recebemos aqui, esse voto, foi um divisor de água. Ele te prova isso. Olha onde você está até hoje. Você imagine cada uma dessas 8 vidas que chegaram aqui. Imagine o que eles estão passando. Você viu que tinha 2 casais aqui. Por que os 2 vieram junto? Interpretação. Já tentamos. Nós 2 vamos chamar Jesus para a nossa vida agora. Verdade ou mentira? Por que essa vida chegou aqui? Porque os jovens de hoje estão sendo bombardeados, levados a um suicídio, uma morte precoce. Quando o jovem vem para cá com a juventude, o auge da juventude aí fora, cheio de energia, o que o jovem está dizendo? Não quero morrer, eu quero liberdade, quero libertação, na verdade. Então todas as vidas que estão aqui carregam uma história. Sempre é importante você sair do seu lugar, porque um dia alguém lhe abraçou, e é importante esse abraço aqui. Um dia alguém fez por você, e agora é hora de você fazer por outro. Você lembra o dia que você veio aqui à frente? Uma peça de Giovanni Si? Você chorou horrores aqui. Quantas vidas te abraçaram? Você abraçou alguém agora? A gente precisa dar aquilo que a gente um dia recebeu. Sim ou não, pessoal? Fica ligado. Pessoal, nós iremos falar sobre ofertas nesse momento e sobre dízimos também. Nós sabemos a fidelidade. Hoje eu tenho notícia boa para vocês. Definimos o projeto da igreja de Campo Grande. Eu estou com uma grande expectativa. Pergunta de quê? De na quarta-feira nós iniciarmos essa obra lá. Quarta-feira colocarmos todo o nosso material, toda a nossa equipe já naquele lugar para desmontar o que tem que ser desmontado e começar a fazer essa grande obra. E chegou o nosso momento de sermos igreja. Não por causa disso, desculpa, estaria eu aqui omitindo e falando alguma mentira se eu dissesse: você vai ofertar porque tem uma obra. Tudo bem, isso é um motivo, uma causa, mas na verdade você vai ofertar porque você sabe que abençoado é você. Você vai devolver o seu dízimo, não por uma obra de Campo Grande, porque senão, se acabar a obra, então vou ficar sem devolver dízimo? Não. Toda vez que a gente apresentamos uma causa, nós estamos apresentando um destino, mas na verdade, com causa ou sem causa, quem tem que ser fiel é você. Aprenda uma coisa: fidelidade igual à vida de José. Para que Deus possa lhe derramar aquilo que Ele tem sobre a sua vida, você precisa ser leal e fiel como José foi. Como todos que nós olhamos com o espelho de vida aprumado, alinhado, certamente não tem como alguém prosperar e durar tanto tempo se não for a fidelidade. Deus, Ele promete proteção. Quando nós queremos proteger o nosso carro nesse Rio de Janeiro tão violento, nós colocamos numa seguradora ou algo semelhante. A mesma coisa são nossas finanças, são nossos casamentos. Quero só fechar com esse entendimento. São nossa casa, nossos filhos. Presta atenção: benefícios em que Deus lhe concede a atribuição do dar, devolver aquilo que é dele. Quando você rouba a Deus, os ladrões também te roubam. Ladrão rouba ladrão, ok? Quando você devolve para Deus, você está sendo blindado. Isso é mandamento e ordenança bíblica. Deus protege a sua casa. É tão real que Jó, quando Satanás quis tocar em um filho de Jó, ele não tocou sem antes tirar a proteção que Jó oferecia. A Bíblia diz que Jó levantava pelas madrugadas, sacrificava um animal e em oferta em cada um dos seus filhos. Ou seja, a oferta de Jó banhava, trazia perdão e remissão de pecados sobre a sua casa. Como é que Satanás vai tocar na vida dos filhos de Jó? Não tem como. Jó está ofertando, Jó está devolvendo o seu dízimo dos seus bois e seus gados. O que Satanás vai fazer? Vai tocar agora nos animais. Você repara só essa ordem: tocou nos animais, dizimou todos os animais, ao fio do fogo, ao rebanho do exército inimigo. O que ele tem acesso agora? Acabou com o sacrifício de Jó, agora ele tem acesso ao primeiro, o segundo e o 10º filho de Jó. Então, irmão, não deixe aí, em nome de Jesus, a peteca cair. Seja leal sobre a sua casa, seja leal sobre a sua família. Não ofereça passagens espirituais sobre a vida dos seus filhos. Pastor, eu não quero mal pelo meu filho. Então bloqueie a sua casa e blinde a sua casa de todo o mal.
Malaquias 3, 8, 9, 10, dá para dar uma lidinha lá que você vai ver bastante entendimento. O Senhor diz: trazei todo dízimo a cada tesouro para que haja mandamento. Fazer isso, eu repreenderei o cortador, o devorador, o migrador. Tudo que o inimigo pode destruir, né? Deus está dizendo: eu vou destruir os caminhos que o inimigo tem traçado sobre a sua vida. E depois ele diz uma proposta: fazei prova de mim se eu não abrir as janelas do céu e trazer sobre vocês bênção, que dela venha grande abastança. Sabe o que é isso? Dias de prosperidade, dias de pão sobre a mesa, roupa para você vestir, alimento para você comer, e sempre o pão haverá sobre a sua casa. Está comigo aí, não? Então vamos fazer as nossas ordenanças bíblicas agora. Iremos devolver o nosso dízimo. Você que é dizimista de Rehobote, você, por favor, se aproxime do altar. Para quê? Para que você apresente em oração a sua devolução e a sua obediência a Deus. É mandamento, é primícia, é princípio, então faça isso. Pastor, eu vou dar uma oferta. Ok, dar uma oferta. A Bíblia cita dízimos e oferta à casa do tesouro. Então apresente a sua oferta a Deus também. Pai, nós somos gratos porque o que temos na nossa mão não é mérito nosso. Nós seríamos egoístas demais se ficássemos com tudo, olhando aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, muito obrigado. O fato de nós devolvermos hoje é um fato de reconhecimento do Senhor, que tem nos dado tudo, tem nos abençoado com tudo e com todos. Muito obrigado pelo pão à mesa, muito obrigado pela roupa, obrigado pelo abrigo que nós temos, pelo lar chamado casa. Obrigado por todos os benefícios. Como diz o salmista: o que eu darei ao Senhor por todos os teus benefícios? Pagarei os meus votos na presença do Senhor. Aqui estão nossos votos, chamado dízimo e oferta. Nos abençoe, é só isso que te pedimos, e mais do que pedir é te agradecer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, família?